Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos seguir a nossa programação da semana, ficando aí pelas terras carioca mesmo, porque a gente fez bastante entrevista aí, né, com o pessoal do Rio de Janeiro, né, no dia de hoje, né, seja Rio de Janeiro, seja Niterói. E vamos continuar aí pelo estado carioca, né? A gente que do Mesa de Debates, que é de São Paulo, para poder conversar aqui com a Marta, né, Parsante, ela que é candidata a vereadora pelo PCB na cidade aí do Rio de Janeiro. E vamos, né, conversar aqui sobre a sua candidatura, as suas propostas e debater, né, as contradições, os problemas do Rio de Janeiro. Mas antes disso, Marta, eu peço para que você faça a sua apresentação inicial e liga o seu microfone também. Agora pode ligar. Sou Marta Barsante, estou candidata pelo PCB a vereadora. Meu número é 21321. É, estou na militância há muitos anos, né? Até estava fazendo umas contas aí que eu comecei lá no movimento estudantil na década de 70. Me formei em pedagogia pela UERJ, fui professora durante um tempo. Cheguei a ser diretora do Simpro por uma gestão. Aí depois, por diversas contingências da vida, fui trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como escrevente, né, serventuária da Justiça. E também atuei no Sindijustiça, o sindicato, lá por 10 anos seguidos. E agora estou mas aposentada, mas não inativa, né, como a gente costuma dizer, né? Então, tenho 3 filhos, 3 netos e estou na política. No PCB eu já estou há mais de 40 anos. Olha só. E então você é daquela geração antiga, né? Eu acho que deu uma travada aqui. Da geração. Tá? De uma geração mais antiga do PCB. Sim, não sou a mais velha, não, entendeu? Tem pessoa mais. Mas, assim, é uma geração que começou a sua militância na ditadura militar. Então, enfrentando todo tipo de repressão, todo tipo de censura. E isso marcou muito, né, a todos nós que somos dessa geração que lutamos contra a ditadura, lutamos para que acabasse a ditadura, né? Fizemos várias atividades, lutamos pela anistia, lutamos por uma série de coisas que acabaram. Só que a ditadura acabou, é, como muitas vezes no Brasil, numa grande conciliação, né? Quer dizer, houve assim um acordão e aí, por exemplo, o movimento das diretas já, que foi muito forte, não conseguiu a eleição direta para presidente, né? Nós conseguimos, quando o Tancredo, o primeiro eleito, depois, né, veio Sarney, Tancredo morreu, né? Foi uma eleição indireta pelo Congresso. Foi um momento assim que mudou. E o PCB sempre na luta nesses anos todos, quer dizer, é um partido que tem 102 anos, né, de existência. Então, Entendi. Só peço para você desligar o microfone, por favor. Isso. E, ô Marta, por que que você se lança candidata, né, a vereadora na cidade do Rio de Janeiro? E quais são os eixos, as discussões que você está levantando aí na sua candidatura? olha, a cidade do Rio de Janeiro
vem enfrentando problemas muito sérios, né? Muito graves. Desde da questão, né, que é o que mais chama atenção, da segurança pública, mas também nós temos uma carência muito grande de habitações, de moradias. Nós temos hoje uma população em situação de rua muito grande. Nós temos pessoas que moram em áreas muito precarizadas, que precisariam estar em outros locais. Nós temos toda uma carência, né, na questão da saúde. A saúde hoje no Rio de Janeiro, ela está é, entregue, muita parte, né, às chamadas OSs. E aí dá para ver uma diferenciação quando a gente vai num posto de saúde que é gerenciado por uma OS. Parece que ali teve dinheiro para reformar, para arrumar, para isso, para aquilo. E as demais que são gerenciadas pela prefeitura estão caindo aos pedaços. Além disso, né, é, é preciso que nós não só pegar esses problemas pontuais, mas tentar fazer um choque de gestão no Rio de Janeiro, mudando as prioridades da prefeitura. E por isso a candidatura a vereadora é importante, porque muitas dessas coisas, muita gente não sabe disso, passa pela Câmara dos Vereadores. É o orçamento que é aprovado na Câmara, o plano diretor da cidade, as prioridades onde vai ser aprovado os projetos, né, que vão ser implementados. Então é importante que nós que somos de esquerda, nós que temos essa visão mais voltada para os interesses da população mais pobre, possamos estar ocupando esses espaços do parlamento também, além de não, claro, não abandonar as lutas populares. É basicamente isso. Certo. E o Marta, você falou aí do problema da segurança, né? E é um tema que é debatido no Rio de Janeiro desde, né, da mídia é, né, burguesa até pela esquerda. É, qual que é é a raiz do problema da segurança do Rio de Janeiro e como resolver? Olha, primeiro assim, há uma conivência, né? A gente percebe que há uma conivência de determinados setores da política com, com a bandidagem, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós temos. Opa, acho que travou aqui de novo. Continua, vereadores que são comprometidos com a milícia. Então, isso é um problema sério. O fato de nós termos duas polícias dificulta o enfrentamento. O que deveria ser feito era uma unificação das polícias, é uma polícia única que pudesse enfrentar essa questão toda. E o outro aspecto também que nós percebemos, né, que é, que precisa também ter um investimento maior na área da, da polícia científica, né? Das investigações, dessa coisa toda. Agora, também, por outro lado, existe uma situação, principalmente nas comunidades mais pobres, que acaba envolvendo aqueles jovens que muitas vezes que nós chamamos do nem estudam nem trabalham, que não têm uma perspectiva de ter um trabalho futuro, de ter alguma coisa, e acabam se envolvendo com o crime. Isso é muito forte, e isso é uma coisa que a carência, a ausência do Estado nessas regiões provoca muito isso. Então, se nós tivermos uma moradia digna, né, removendo algumas pessoas, não é remover o pessoal para jogar lá em Cafundós do Judas, não, mas é criar moradias dignas, de preferência nas áreas onde já moram ou em outras áreas mais centralizadas, como, por exemplo, ali o Porto Maravilha, né, que foi uma série de demolições que aconteceram e que não foram destinadas
para essas, vamos dizer assim, para moradias populares, mas muito mais para criar grandes escritórios, grandes coisas da área de negócio. Então, eu acho que tem esses dois aspectos para serem enfrentados. Um aspecto social, que é dar uma perspectiva para essa juventude nossa que tá se formando e que não tem perspectiva de emprego, que não tem perspectiva de uma melhora, né, de condições de vida. E, por outro lado, uma polícia mais inteligente, que não vá simplesmente invadir as comunidades com caveirão, com aquilo, matando muitas vezes, né, pessoas, muitas crianças. Aqui no Rio de Janeiro morreram muitas crianças esse ano nos confrontos. Então, tudo isso vamos dizer assim, um problema muito complexo que precisa de uma equipe, né, até multidisciplinar, para tentar encarar seriamente a questão da segurança no Rio de Janeiro. Perfeito. E, né, como que você avalia aí, por exemplo, o papel que o Eduardo Paes vem cumprindo nesse ponto aí que você colocou da segurança pública e das questões sociais? Olha, o Eduardo Paes, ele privilegia um determinado setor da sociedade, né? É, ele, a prefeitura, ela se preocupa muito em criar mega eventos. Agora mesmo estavam falando aí do Rock in Rio, que trouxe 6 bilhões de reais para a economia do Rio de Janeiro. Mas aonde que esse dinheiro é empregado? Né? Foi a privatização da SEDAI, por exemplo, né? E tem mais a ver com o governo do Estado, que era para ter uma parte dos recursos aplicados na área de educação. O Eduardo Paes, ele faz toda uma política de privatização. Eu falei do exemplo da saúde, mas ele também está querendo levar isso para as escolas, para a área da educação. Isso já existe hoje com as creches. Nós temos uma carência de vagas de creches no Rio de Janeiro e o Eduardo Paes, ao invés de criar mais é, creches municipais, ele tem feito convênios com creches particulares, que muitas vezes nós não sabemos quais são as qualidades dessas creches, né? Então, na nossa visão, o Eduardo Paes, ele não tem um olhar para essa população mais carente, que vive com uma dificuldade muito grande, que sofre na mão da bandidagem. Então tem assim, sabe, parece que um acordão aí para as coisas permanecerem do jeito que estão. Não vejo grandes enfrentamentos, a não ser quando entra a polícia nas comunidades para massacrar Deus e todo mundo. Por que, que não se investiga? Tudo bem que uma parte da segurança é atribuição do Estado, mas a prefeitura podia estar trabalhando junto com o Estado nessa questão e principalmente nesses projetos sociais que seriam importantes para tentar mudar a realidade de determinadas áreas. E combater as milícias. É um negócio assim impressionante como é que hoje no Rio de Janeiro você tem esse poder, determinadas áreas da Zona Oeste totalmente dominadas. E até o direito de entrar numa comunidade, muitas vezes você não tem, né? Não consegue. Então são esses aspectos, né? Entendi. E ainda falando de Eduardo Paes, justifica aí para você o apoio que o PT está dando à candidatura do Paes? Olha, para mim não justifica não. Tá? Tanto que por isso que nós optamos em fazer a campanha do Tarcísio Mota, né? O PCB está coligado com o Tarcísio Mota. A coligação na majoritária ainda é permitida, embora as coligações proporcionais tenham sido vetadas, né? Porque
Não dá para continuar com o Eduardo Paes, sabe? Ele tem aquela coisa, ele cria, até na área da saúde, né? Ele cria um centro oftalmológico de primeiro mundo em Benfica. Mas é para atender o município todo. Por que não fazer uma coisa descentralizada, né? Nos postos de saúde, nas clínicas da família e tudo? Quer dizer, todo mundo que tem um problema tem que se dirigir para aquele local. Então, ele tem muito essa coisa, né, como é que eu vou dizer, de coisas assim marcantes, né? Mas que na verdade não resolve exatamente o problema da cidade. Então, o nosso apoio ao Tarcísio tem muito a ver com isso, porque os nossos programas, né, o programa que nós do PCB, nós temos um programa para o Rio de Janeiro, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. O programa que nós apresentamos tem muitas, vamos dizer assim, convergências com o programa que o Tarcísio Mota está levando. E o PT, sinto muito, né? Parece que aí houve um acordo, né? O PT apoiou o Boulos lá em São Paulo. Então tem assim uma troca, né, de interesses aí que nós lamentamos que o PT, que pessoas, inclusive de esquerda, que até recentemente estavam defendendo determinadas posições, estão aí aliadas ao Eduardo Paes, que não E tem o. muita força de esquerda. Certo. E o Marta, o, o PCB não tem crise em apoiar uma candidatura do PSOL que a âmbito federal está ligado aí com o PT que, né, apoia o Eduardo Paes? Não chega a ser uma contradição? O microfone. Não chega a ser uma contradição, porque é aquilo, né? O PSOL, como o PT, eles são partidos de tendências, né? Então, eles têm posições, muitas vezes, num determinado estado, numa determinada cidade, diferentes de outras. Então, aqui no Rio, por exemplo, a candidatura do Tarcísio, ela tem um compromisso muito grande com isso tudo que eu estou falando, né? Ela tem um compromisso com a esquerda. O PSOL, embora esteja apoiando, está no governo, né? Tem até ministros que são do PSOL. O PSOL não é uma coisa só. O PSOL não é uma coisa só. Então, aqui no Rio de Janeiro, para nós foi bastante coerente estar junto com o Tarcísio nesse momento, né? É certo. O microfone. E o Marta, como que você está enxergando, né, a luta dos estudantes da UERJ, né? E o que o PCB vem fazendo aí com as suas candidaturas para apoiar a luta aí dos estudantes? Olha, nós estamos apoiando desde o início, né? O PCB tem a União da Juventude Comunista, que estava inclusive presente lá na ocupação, né? Nós entendemos que foi o que está acontecendo na UERJ é um absurdo, sabe? Tem uma inabilidade total e absoluta da reitoria, que ao invés de cortar simplesmente as bolsas, podia ter apoiado os estudantes para pressionar o governo do estado a voltar a ter essas bolsas. Porque se nós queremos uma democratização da universidade, uma democratização do acesso à universidade, a assistência estudantil ela é fundamental. Porque nós temos, tudo bem, nós temos muitos estudantes de classe média e tudo, mas nós temos estudantes que realmente precisam daquela assistência para se manter. E com a questão do Enem, existe um fenômeno que é novo, relativamente novo, né, no Brasil, que é o seguinte: o estudante muitas vezes
ele acaba indo para uma universidade, para uma coisa que nem é do estado dele. Muitas vezes ele vai estudar em outra cidade, em outro estado, e ele precisa desse apoio. Então é muito grave o que está acontecendo na UERJ. A invasão da polícia, né, do choque, foi um horror. Não sei se você chegou a acompanhar os vídeos. Aqui a UERJ fica próxima. Ai, desculpa, eu vou só diminuir aqui. A UERJ fica próxima de uma avenida, né, aqui em Vila Isabel, que é a 28 de setembro. Os estudantes correram para 28 de setembro e a polícia, o objetivo não era que os estudantes saíssem, né? Os estudantes saíram, correram e a polícia atrás jogando bomba no local que tinha assim, muita gente fazendo compras, andando e teve comerciante baixando porta. Quer dizer, uma coisa assim, as raias do absurdo. E ainda por cima prenderam alguns estudantes. O deputado federal Glauber Braga, que estava lá prestando solidariedade aos estudantes, foi detido também, foi para a cidade da polícia e ficou lá, e ele não saiu de lá até que todos os estudantes tivessem prestado depoimento, tivessem saído, né? Ele foi lá para justamente tentar mediar isso. E vários militantes de esquerda, tanto do PSOL, do PCB, que estavam lá na porta tentando justamente protestar contra essa medida arbitrária, ilegal, inclusive de desrespeitar, no caso do Braga, né, a imunidade parlamentar dele, né? A PM não podia prender ele assim simplesmente, é um negócio assim, raias do absurdo. Então, realmente, infelizmente, a UERJ, foi a minha universidade, está num caminho muito ruim. Muito ruim. Realmente, essa reitoria não soube lidar com esse problema, porque o corte veio do governo. Quem cortou foi o governo estadual, foi o Cláudio Castro. Mas aí, em vez da reitoria se juntar com os estudantes para esse enfrentamento, não, ela preferiu atacar os estudantes. Entendi. E Marta, como que você está vendo, já que você citou aí o nome do Glauber Braga, toda a situação envolvendo a cassação do mandato dele, né? E a luta que está tendo aí no Rio de Janeiro aí contra a sua cassação? É outra arbitrariedade, né? Porque o Glauber, ele tem batido de frente dentro do Congresso com que assim, né? A gente sabe que essas emendas parlamentares, né, que os deputados movimentam dinheiros, milhões, né, são movimentados por essas emendas parlamentares, muitas vezes não servem a um objetivo que não seja o parlamentar fazer a política dele lá no seu estado, no seu município, né? E não aos interesses públicos. Eu acho essa questão das emendas parlamentares uma coisa que deveria acabar, né? Acho que isso é um escândalo, essa dinheirama que é usada muitas vezes de forma não lícita. E o Glauber tem combatido isso e tem falado, né? Tem denunciado muito. O próprio Arthur Lira está sendo investigado aí por aplicação indevida de algumas verbas, né? E o Glauber é volta e meia, né, atacado. Então na época, por exemplo, do Bolsonaro, foram impetrados vários pedidos de impeachment, uma quantidade, assim, acho que foram 200 e poucos. E o Arthur Lira engavetou todos. E aí um deputado que está lá, no exercício do seu mandato, que sofre uma provocação de um cara do MBL, que inclusive ofende a mãe do Glauber, que era uma pessoa mais idosa, né, que já estava doente e tudo, tirou ele do sério ali. E isso é motivo para cassação de mandato? Sinceramente, eu acho que tem coisas muito mais graves que são engavetadas ali na Câmara,
que essa questão do Glauber, né? Nós tivemos um ato na ABI na quinta-feira agora. Não sei se você conhece a ABI aqui no Rio de Janeiro, o nono andar. É um auditório grande que cabe umas 600 pessoas. Lotou o auditório, não dava mais para subir ninguém, ficou gente lá embaixo. Teve um momento que o Glauber desceu, né, até para falar com aqueles que não conseguiram subir. E nós estamos aí nessa luta em defesa do mandato do Glauber Braga. Então, Opa, desculpa. isso nosso, não só do PSOL, mas do PCB também. Estamos nesse apoio. Certo. Marta, você falou aí da corrupção, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa, né, enquanto esquerda, inclusive enquanto marxista, né, comunista, a gente precisa debater. E para você, né, qual que é a raiz, né, do problema da corrupção? O que gera, né, a corrupção dentro aí da política, seja brasileira ou também mundial? Olha, eu acho que é justamente o fato de que nós acabamos nós que eu digo a população, né? Acaba elegendo uma série de candidatos que não estão comprometidos com aquilo tudo que eu estou falando aqui, entendeu? São candidatos fisiológicos que tentam, é, vamos dizer assim, favorecer um setor ou outro, né? Então, com essa coisa aí eu acho que entra as emendas parlamentares, né? Para se manter no poder, né? A corrupção existe muito para isso. Porque, sinceramente, ninguém, um deputado, um vereador, um deputado estadual, um vereador ou mesmo um deputado federal, ele não vai enriquecer com o seu mandato. Né? Embora muita gente ache os salários absurdos, isso e aquilo, mas o deputado, né, o parlamentar comprometido com a luta popular, ele acaba muitas vezes usando parte dos recursos do seu gabinete, de tudo, até nessas lutas populares. Agora, tem um setor que é principalmente, que no Congresso foi chamado de centrão, né? Que são os setores mais à direita, que se locupletam, né? Se locupletam e não têm o menor respeito pela coisa pública. Eu acho que realmente... E aí tem uma coisa que a gente fala muito pouco, que é a questão da legislação eleitoral. A legislação eleitoral aqui no Brasil, ela está se tornando draconiana, né? Com cláusulas de barreira, por exemplo, nós, PCB, né, não temos tempo de televisão, porque nós não atingimos lá a cláusula de barreira. Então, a gente não tem tempo de televisão. Não tem os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, eles são proporcionais à bancada. Ou seja, quem já está lá dentro dificilmente sai. Agora, quem está do lado de fora, né, principalmente as pessoas mais comprometidas, os partidos ideológicos, porque se você não tem uma ideologia, você se junta com outro, como aconteceu agora recentemente, né, de vários partidos se fundirem, formarem federações e tudo, porque não tem um compromisso ideológico, diferente daqueles partidos como o PCB, o PSTU, a UP, né, o PCO, que são partidos que estão aí sofrendo vamos dizer assim, essa represália muito grande. A corrupção é complicada no Brasil. Eu acho que ela começa lá em 1500, mais ou menos. Tem umas notícias, né? Certo. E, Marta, você falou aí da questão, né, da moradia no Rio de Janeiro. Qual que é a situação hoje aí da cidade do Rio a respeito desse tema? Olha, a cidade como é que se diz? Essa situação é muito grave aqui no Rio de Janeiro.
Eu confesso que eu não tenho agora assim um percentual, mas o que a gente vê, né, é justamente, por exemplo, dá um exemplo aqui, a Universidade Gama Filho. Estava lá, a universidade toda, né, vários prédios, uma coisa que poderia ter sido usada ali na Piedade, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, né, poderia ter sido usado não só para moradia popular, mas também para a área cultural daquela região, que é uma região muito pouco, vamos dizer assim, com muito pouco acesso, né, a um cinema, a um teatro, a uma música, né? Então eles, mas aí o prefeito vai lá, faz uma demolição e joga tudo embaixo, né, para criar um parque. Que é um parque e alguns prédios lá, acho que vão ser usados para comércio, para lojas, assim, né? Então, são essas questões. Há uma carência muito grande. Porque se nós formos levar em consideração as populações das comunidades, por exemplo, a Rocinha, né, uma comunidade imensa, a Maré, que tem uma situação mais complicada, embora hoje você não tenha mais as palafitas, aquilo tudo, mas tem uma tem alguns setores ali muito empobrecidos, a Cidade de Deus, né? Você tem os prédios que foram construídos ali, que é onde o pessoal mora, mas tem a parte, vamos dizer assim, da favela atrás, né? Que também. E aí você tem uma situação que essas comunidades todas não têm acesso a saneamento básico, muitas têm dificuldades de água, algumas até têm, mas outras não têm. Até a própria o ir e vir nessas comunidades, a questão da educação, da saúde. Então, tem uma série de questões aí que eu acho que precisam ser enfrentadas. E realmente há uma carência. E nós temos, além dessas locais até que eu falei, né, que poderiam se transformar, no centro do Rio de Janeiro, nós temos vários prédios que eram da União, que são da União, até da época que o Rio ainda era capital, né, alguns prédios antigos, estão abandonados. Esses prédios poderiam servir de moradia popular no centro do Rio, né? Quer dizer, que a pessoa não precisaria levar duas horas e meia, 3 horas para ir e vir do seu local de trabalho, como hoje acontece. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que é muito complicada no Rio de Janeiro. Essa questão de moradia afeta. E aí você tem algumas áreas, até áreas onde foram construídos prédios do Minha Casa Minha Vida, dominadas pela milícia. Quer dizer, para morar lá você tem que ter um aval daquele miliciano, pagar, e paga-se taxa, né? E uma série de questões assim. Até o Recreio dos Bandeirantes, que é um local considerado uma área nobre, né, da cidade, uma boa parte ali está tomada pela milícia. Tem a Entendi. comunidade Rio das Pedras, ali naquela região toda, né? Então, é uma situação para mudar mesmo, né? Dá para você ter uma cidade em que o foco seja só a Zona Sul e os bairros aqui da Zona Norte, que são, vamos dizer assim, os bairros de classe média, né? Como a Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Meia, né? São os bairros mais próximos do centro. Quando começa a se afastar do centro da cidade, vai ficando cada vez mais difícil. Certo. E, Marta, e como que você vê aí você falou que já é aposentada, que, embora esteja aí na ativa e na luta, né? E como que está a situação dos aposentados aí no Rio de Janeiro, né? E se essa situação pode se considerar um reflexo como que está a situação do aposentado no Brasil como um todo? Olha, além de estar cada vez mais difícil de se aposentar, né? Porque as reformas da Previdência foram aumentando o tempo de contribuição, a idade mínima e tudo.
foram sendo cortados uma série de benefícios também, né? Que são aqueles. Ai, como é que é? Aquelas seriam aposentadorias, né? Aposentadorias, pessoas que têm deficiência, pessoas que não conseguiram se aposentar, não conseguiram trabalhar aos 35 anos, mas não recolheram 35 anos, mas completaram 65. Isso tudo está, inclusive, aí no Congresso sendo cortado, né? Parece que vão tirar uns 600 mil pessoas que recebem. Eu sou servidora do Estado, então aqui no Estado a gente tem o Rio Previdência, que volta e meia o governador vai lá e tenta cortar, o que coloca a nossa situação em risco, né? Dos aposentados. E os aposentados do INSS é uma situação muito difícil, são valores muito... A maioria ganha o salário mínimo quando se aposenta, né? O que houve aqui? Pode continuar falando. Mas sumiu aqui. Pode continuar falando. Tá, eu tô falando, mas você tá me vendo? Minha tela mudou aqui. Mas então, é uma situação difícil porque, principalmente quem é a pessoa mais velha, né, que se aposenta e tudo, ela passa a ter uma série de necessidades de... Entrou um negócio aqui que eu não estava entendendo o que é. Ela passa a ter, por exemplo, a questão da saúde, né? Então você tem que comprar medicamentos, são caros. Você vai no posto, nem todos os medicamentos são fornecidos. Então tem toda uma série de coisas que prejudicam muito aqueles que conseguem se aposentar. Porque da última reforma da Previdência realmente ficou muito difícil. E aí nós temos também uma situação aqui, que não são de aposentados, mas que acaba envolvendo os aposentados, que é a situação dos trabalhadores da saúde no município do Rio de Janeiro. Trabalhadores municipais, servidores do município, concursados, né? Que estão com salários achatados, que não têm o plano de cargos e salários aprovados pela prefeitura. Então tudo isso vai dificultando muito a vida, porque aí aquele aposentado que precisa de uma assistência médica vai ter mais dificuldade, quer dizer, uma série de questões assim. Perfeito. E a questão do transporte, ô Marta, né? O que vocês estão levantando? Olha, nós temos uma proposta que é tanto do PCB quanto do PSOL, que é a tarifa zero, né? Chegar a uma tarifa zero. Nós defendemos uma estatização dos transportes, porque aqui a máfia dos transportes também é uma loucura. Por exemplo, fizeram esse BRT, ônibus articulados, são isso aqui. Por que não colocaram VLTs ali em vez de ônibus, né? Recentemente foram retiradas aqui no Rio várias linhas de ônibus, principalmente aquelas que atendem as regiões mais periféricas, mais distantes do centro, né? Então, várias linhas de ônibus foram desativadas porque não dão lucro. Então, assim, o transporte ele é uma necessidade, ele não é uma coisa para gerar lucro. O metrô foi privatizado, a Supervia, né, foi privatizada, que era os trens do Central, né? As barcas, tudo foi privatizado e melhorou? Não melhorou, entendeu? Porque as pessoas às vezes têm uma visão de que vai privatizar, vai melhorar o acesso. Não melhorou. Então, o Rio, São Paulo, né? Você é de São Paulo. De vez em quando eu vou a São Paulo, tem até uma filha morando em São Paulo. Eu percebo que o transporte em São Paulo, me parece, né? Também estou vendo assim, né? Primeiro que tem uma integração muito grande, né, entre os ônibus, metrô, trem, tudo, que aqui no Rio não tem, né? O metrô aqui no Rio é
muito pequeno, a área que o metrô cobre. Então é um transporte difícil. As pessoas que se deslocam de trem sofrem muito, porque são trens superlotados, né? Principalmente na hora de vir para o trabalho, de sair do trabalho, né? Com aqueles momentos de muito movimento. E ainda tem que o Rio de Janeiro recebe muita gente que trabalha na, na Baixada, por exemplo, na Baixada Fluminense, no que a gente chama de Grande Rio, né? É a Baixada Fluminense, tem Niterói e São Gonçalo e tudo, que muita gente vem para o Rio para trabalhar. E aí tem dificuldade. É, os preços são muito altos das passagens, né? As barcas cobram um preço altíssimo, acho que é quase R$ 7 por, por uma ida e vinda, quer dizer, por uma ida, né? Para a vinda você tem que pagar de novo. Então tem toda essa situação que também precisa ser enfrentada pela prefeitura, que a gente espera que seja uma prefeitura de esquerda, comprometida com todos esses interesses da população. Perfeito. E você tocou num assunto aí importante, que é a privatização do metrô, né, do Rio de Janeiro. Né, quando, até falei para uma outra candidata hoje aqui no Rio, quando eu fui no Rio, né, eu particularmente achei o metrô do Rio de Janeiro muito mais precário, né, do que São Paulo, inclusive, né, não sei se por conta de eu não ser daí do Rio de Janeiro, eu achei também muito confuso, né, de se usar. E eu queria saber, né, qual que a gente fala tanto aí da questão da tarifa zero, qual que é a importância de levantar aí a bandeira da questão, né, contra as privatizações no transporte público, né? E o que a privatização do Rio de Janeiro, né, ensina, né, para o estado, para a cidade de São Paulo? Por exemplo, vocês aí em São Paulo têm uma frota de ônibus da prefeitura, né? Tem vários ônibus que a gente vê, né? Além do metrô, dessas outras coisas. Bem, nós defendemos que o transporte público seja estatizado. Da mesma forma que nós defendemos que o dinheiro público vá para, vamos dizer assim, para o serviço público. Então, nós somos contra as OS, somos contra a privatização dos meios de transporte, nós somos contra toda essa, vamos dizer assim, todo esse movimento que acha que privatizando vai melhorar. Né? Tem um episódio até aqui no Rio, né? O pessoal costumava fazer uma oferenda a Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, pegava a barca Rio-Niterói, aí no meio da Bahia, a barca dava uma parada e o pessoal colocava as oferendas, é só uma coisa pitoresca, colocava as oferendas, aquelas coisas todas. Depois que foi privatizado, isso foi proibido, né? Do mesmo jeito que a gente tem também o trem do samba, né? Que é o trem que sai daqui da Central e vai até o Oswaldo Cruz, que é no dia 2 de dezembro, e essas coisas todas. Eu estou falando desse aspecto que é um aspecto cultural da cidade, que a própria privatização atrapalhou, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que os serviços públicos, na minha concepção, na concepção do PCB, do PSOL e tudo, tem que ser fornecidos pelo, vamos dizer assim, pelo Estado, né? Pelo Estado. Os serviços públicos têm que ser gerenciados, administrados e tudo pelo Estado. Aí, no caso, Estado no sentido amplo, né? Estado nacional, o Estado estadual e municipal. Certo. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco, né, quais são as bandeiras, né, que o PCB
aí no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades, levanta a respeito da pauta da mulher. Sim. Inclusive é uma pauta que me é muito, muito cara, né? Começa pela questão da, das creches, né? A gente tem falado bastante, falei um pouquinho. Nós aqui no Rio sabemos que existe uma carência grande. Ai, desculpe. De vaga, tem parece que 13 mil recentemente no levantamento. Mesmo contando com essas creches conveniadas, né, da prefeitura, nós ainda temos 13 mil crianças sem vagas, né, nas creches. Então, essa questão, porque isso, embora a gente saiba, né, que o filho deveria ser uma responsabilidade do pai e da mãe, mas nós sabemos que muitas vezes, né, cai sobre os ombros das mulheres. Então, essa é uma pauta. Uma outra coisa que eu acho importante, que é uma pauta odiada pela direita, né, até deturpada, é a questão da educação sexual nas escolas. Porque nós temos hoje no Brasil, o Brasil é um dos países campeões de gravidez na adolescência. O Brasil só perde para aqueles países que têm o casamento infantil legalizado. Então, você ter, porque muita gente acha que educar as crianças sexualmente é ensinar a fazer sexo. Ninguém está falando isso. É justamente prevenir para que não aconteçam, porque são meninas de 12, 13, 14 anos grávidas a todo instante. A outra questão também que a educação sexual pode ajudar é na questão do combate ao abuso, né? O abuso tem escolas, né, jardins assim que fazem às vezes, mas eu já vi umas reportagens falando disso, da criança mostrar para a criança aonde na parte do corpo dela onde o adulto pode tocar e aonde não pode tocar. Isso é para criança pequena, entendeu? Porque nós sabemos que o abuso sexual começa muitas vezes dentro das próprias famílias. Também a questão da violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher é um problema sério, grave, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? A Lei Maria da Penha ajudou bastante, mas ela não é suficiente. Se aquela mulher pobre, né, de uma classe menos favorecida e tudo, sofreu uma violência sexual, muitas vezes ela acaba ficando em casa porque ela não tem para onde ir. Então, é preciso que, além das delegacias de mulheres, existam casas, abrigos de acolhimento para essas mulheres. Uma outra questão, que agora recentemente entrou também em pauta aí muito, que foi aquele PL que se tentou e que acabou, não foi votado, mas ainda está lá, né? Sobre a questão do aborto legal. Porque no Brasil nós temos 3 casos que podem ser, que a mulher, que é legal, né, fazer o aborto, que é um caso de risco para a vida da mulher, o feto anencéfalo e as mulheres vítimas de violência sexual, vítima de estupro. Só que existe uma dificuldade enorme. Talvez nos 2 primeiros casos sejam até mais fáceis, mas para as vítimas de estupro é uma dificuldade enorme conseguir que algum hospital, alguma clínica faça esse aborto que ela tem direito. Porque, né, a mulher, muitas vezes, e como eu coloquei, né, muitas vezes são meninas que demoram para descobrir que estão grávidas, né, nem tem muita. Então, assim, num certo sentido, quando é uma menina muito nova, é até um risco para a saúde dela, né? Porque uma criança ter uma gestação com 12, 13 anos é uma coisa bastante arriscada. E nós não temos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, esbarrei aqui, se
se uma mulher sofre, primeiro ela tem que entrar na justiça, ela tem que ir na polícia, ela tem que entrar na justiça para conseguir esse aborto legal. E quando chega nos hospitais, muitas vezes ela tem dificuldade de atendimento. Tem muitos hospitais que se negam a fazer esse tipo de atendimento. Então, esse é um problema que nós é uma coisa que nós estamos colocando na nossa pauta também, né? Para que essas mulheres vítimas de estupro tenham esse direito, que é um direito, inclusive, que está na lei. Por isso que a gente fala que é o aborto legal, né? Então, são essas pautas, né? Além de, por exemplo, numa roda de conversa, eu estava falando sobre isso, aqui nós tínhamos vários restaurantes populares na cidade do Rio de Janeiro. E os restaurantes foram fechando. Hoje tem um ou dois. E que são importantes não só para a alimentação, porque nós temos um percentual alto de 6% da população que passa fome no Rio de Janeiro, uma cidade rica como o Rio de Janeiro, sem contar as outras pessoas que estão naquilo que se chama de insegurança alimentar. Então, não só os restaurantes populares ajudam a matar a fome da população também, como também ajudam as mulheres que trabalham, né, a ter um local para se alimentar e tudo, e não ter que chegar em casa depois de não sei quantas horas de trabalho, não sei quantas horas em pé numa condução, ainda ter que fazer o jantar para a família. Então, também são coisas que a gente defende, né? Restaurantes populares, lavanderias a preço acessível, tudo isso também para aliviar um pouco essa carga doméstica, aquilo que a gente chama, né, da dupla jornada, às vezes tripla jornada, porque tem muitas meninas que estudam, né? Só para, assim, lembrei uma coisa, assim, né, a questão da creche, né? Nós temos também uma situação nas universidades em que as universidades deveriam oferecer creches para as estudantes que são mães, não só para os seus funcionários. Porque tem muita mulher, né, menina e tudo, que precisaria também ter esse tipo de atendimento. Porque muitas não têm com quem deixar os filhos. Entendi. E acho que é isso aí, então, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aqui imensamente a participação da Marta, e passo a palavra aqui para ela fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito também a participação, o convite aqui da Mesa de Debates. Espero que eu tenha elucidado aqui alguns pontos do nosso programa, né? Do nosso programa para o Rio de Janeiro. Tem muito mais coisa, nós temos um programa bastante extenso. E espero que nas eleições agora as pessoas não votem só no mais fácil, votem realmente com convicção naquelas pessoas que apresentam propostas concretas para melhorar a vida da nossa cidade. É basicamente isso, eu agradeço muito. Boa noite. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo a Marta, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que o pessoal se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco, né? E acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais. Eu peço aí para a Marta desligar de novo o microfone. E além do YouTube, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje. É só um forte abraço e fui!